Pode ir. Bom dia a todas e a todos. Declaro aberta a sessão desta 8ª turma do dia 18 de março de 2024. Hoje com... Ué, cadê a nossa procuradora? Tá. Hoje com a presença da desembargadora Silvane Aparecida Bernardes, da doutora Maria Cristina de Lácio, que daqui a pouco estará aqui, das juízas convocadas Ana Paula Escupino e Cíntia Rosa. E eu, é claro, que preside esta sessão, Sueli Tomé, e da nossa procuradora, doutora Maria José Sawaia Pereira do Vale. Bem-vinda, doutora. Antes de mais nada, quero fazer 2 registros. Primeiro, hoje é o aniversário da desembargadora Silvane, a quem desejamos felicidades. Obrigada. E o presente dela foi esta sessão logo cedo. Para ela aproveitar bem o dia, né? E parabéns, Silvane. Obrigada. E também quero fazer um registro em nome da turma, porque hoje é a última sessão presencial da nossa querida Ana Paula Escupino, que, infelizmente, não por nossa vontade, mas porque mudaram as regras de substituição no tribunal, e a doutora Ana Paula voltará para a vara. Para nossa infelicidade, né? Vamos sentir muito a sua falta, viu? Eu também vou sentir, senhora presidente. Seja muito feliz, nós agradecemos o trabalho e reconhecemos que, nossa, a senhora doutora Ana Paula foi, assim, uma mão na roda. Muito obrigada por tudo. Nós, da turma, agradecemos. Eu que agradeço a oportunidade, todos esses anos em que aprendi muito. E agora eu vou voltar para a minha vara também, que ficou bastante tempo sem titular. E quem sabe um dia voltarei para cá. Você voltará, se Deus quiser. Com certeza. Logo, logo, quando menos esperar, o tempo passa rápido. A senhora estará de volta para a nossa 8ª turma, tá? Então, agradecemos em nome da turma, inclusive em nome de quem ainda não está, doutora Maria Cristina, doutora Silvia, doutor Marcos, e toda a secretaria da vara, né, Adailton? Agradecemos muito, tá? Então, feitos os registros, vamos começar. Solicitamos aos senhores advogados que participarão da sessão de forma telepresencial que mantenham microfones e câmeras desligados durante a sessão e o contato poderá ser feito pelo bate-papo privado chat. Recordamos aos presentes desta sala que os microfones instalados são extremamente sensíveis, captando todas as conversas paralelas durante a sessão. Lembramos que a relação de sustentação oral encaminhada aos senhores advogados é uma referência e não significa que os processos serão necessariamente apregoados naquela sequência. Essa sessão está sendo transmitida pelo canal oficial do TRT no YouTube. Espera um pouquinho, Adailton, acho que eu esqueci de citar as senhoras advogadas e os senhores advogados. Desculpem. Sejam bem-vindos sempre aqui na nossa turma. Obrigada. Adiado de pauta, o processo número 101 da sequência geral da Sala Cíntia, em que é o número 100-1394-2021, em que são parte Leonardo Cabeças e Digital Services Wall e Scala Data Centers. Retirado de pauta os processos número 5 da sequência geral, Sala Ana Paula 4, número 1234-2020, em que são partes Nathalie Fernanda de Castro e Banco Santander. Também retirado de pauta o processo número 47 da sequência geral da Sala Silvane 5, número 1217-2023, em que são partes Edson Pereira e Banco Santander. Número 82 da Sala Sueli da sequência geral, número 1949-2022, em que são partes Banco Santander e Isabel Carolina Elias. E número 97 da sequência geral da Sala Cíntia, processo 1944-2022, em que são partes Banco Santander e Edilze Maria Bigato.
Finalmente, retirado de pauta o processo número 98 da sequência geral, Sala Cíntia, número 1981, 1981 de 2022, em que são partes Banco Santander e Maria Regina Cisoto. Doutor Lívio Enesco e doutora Tayane Monique Ribeiro de Lima. Processo número 8 da pauta, relatora juíza Ana... Processo número 8 da pauta, relatora juíza Ana Paula, revisora desembargadora Surli, terceiro votante, desembargadora Silvane, o doutor Lívio sustenta por Adriana Cristina dos Santos, a doutora Tayane sustenta por Seara Alimentos. Ele é o 8 da ordem geral. Bom dia, doutor Lívio, é um prazer. Doutora Tayana, bom dia. Bom dia, senhora Prazer presidente. também. Saúde a sua presidência. Eu que acompanhei a sua carreira. Acompanhou Eu sou muito mesmo. mais velho que a senhora, obviamente. E fico muito honrado em vê-la na presidência, com a sua simpatia, afetividade, diante do conjunto dos advogados e das advogadas, e também pela relação que tem com seus pares, com o representante do Ministério Público. Sempre um prazer em dirigir a senhora. Obrigada, doutor Lívio. Saudando a doutora Silvane pelo aniversário. 18 anos não é todos os dias. E também ficar muito triste com a saída da doutora Ana Paula. Bom, é muito importante que a senhora volte para o primeiro grau com essa erudição, com essa competência, com essa combatividade. E logo, logo, a senhora estará aqui, porque Amém. São Paulo precisa, né, doutora? Sim. Então, tá bom. Juíza Ana Paula, por gentileza, a proposta de voto. Pois não, senhora presidente, a proposta é para rejeitar a preliminar suscitada em razões, conhecer do recurso interposto pela autora e, no mérito, dar parcial provimento ao apelo, para julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar a reclamada Seara ao pagamento de horas extras excedentes da 8ª diária e 44ª semanal, o que for mais benéfico, com adicional normativo e reflexos em DSR, desaviso prévio, férias mais um terço, décimos positivos e FGTS mais 40%. As horas extras referidas deverão ser apuradas com base no divisor 220, observando-se a evolução e globalidade salarial, inclusive as comissões. Sobre qual valor incidirá apenas o adicional de horas extras nos termos da súmula 340 do colégio TST. Deverão ser observados os dias trabalhados e a jornada reconhecida pagamento também do adicional de 1/10 da remuneração nos termos da Lei 3.207/57, com repercussões em comissões, férias, FGTS mais 40%, além do ACP. Pagamento de adicional de insalubridade em grau médio, 20% durante todo o vínculo sobre o salário mínimo, com reflexos em aviso prévio, férias, FGTS, honorários periciais no importe de R$ 1.800 a cargo da reclamar. Não deverá ser limitada a condenação aos valores do exórdio, e a condenação também a verba honorária de 5% em favor da parte autora, apurada na fase de liquidação de sentença, e 5% a cargo da reclamante sob os pedidos julgados integralmente improcedentes, que ficará sob condição suspensiva da exigibilidade. Como voto? Pois não. Eu sou a revisora, eu estou acompanhando. Doutor Lívio tem interesse na sustentação? O colega vai sustentar? Sim, rapidamente. Pois não, doutor. Tem a palavra. Bom, boa tarde. Bom dia a todos. Eu queria me manifestar em relação à questão da sessão híbrida, porque fui convocado para uma presencial. Eu desconhecia a presidência livre, que era híbrida. Tanto que vim ter 2 horas de trânsito. Mas o que valeu é vê-las com muita saúde e poder estar aqui com meus colegas. Mas é um prazer recebê-lo sempre, doutor Lívio. Muito obrigado. Bom, o que temos aqui, efetivamente, é o que vem envolvendo a questão dessa nova situação do artigo 62, primeiro, o artigo da mais-valia, o artigo da exploração. À medida que, efetivamente, se tem condições de controlar o horário, a duração da jornada é prevista funcionalmente. Todas as lutas trabalhistas do mundo
na questão da duração da jornada. E aqui não é diferente. A empresa invoca o artigo 62, inciso 1º, e tem contra si o artigo 74, parágrafo 2º e 3º da CLT, norma cogente, princípio de ordem pública. Tem contra si o artigo 1818, inciso 2º do ônus da prova do fato impeditivo. Tem contra si o artigo 373, inciso 2º da lei aditiva comum, também no fato impeditivo. E tem contra si a lei, efetivamente, de 8.966, lei de 27 de dezembro de 94, que diz que quando a atividade externa tem compatibilidade e é possível controlar o horário, prevalece o artigo 74, parágrafo 2º e 3º. E mais que isso, o moderno artigo 6º, parágrafo único, estipula que meios telemáticos se comparam ao controle de horário da jornada. A empresa tem um aplicativo, ou melhor, 2, ou melhor, 3, e um com o nome bem elucidativo, GPS Rotas. Tem o SIM 3GM e o GPS Rotas. O GPS Rotas tem a Rota dos Trabalhadores. O GPS Rotas tem a agenda que os trabalhadores são obrigados a cumprir. O GPS Rotas tem todo o trabalho que o mesmo deve fazer. E tem também a sincronização. Na hora que sobe para o satélite e desce para o app, o sistema está em andamento. Tem também o KPI, que a gente chama o índice de produtividade, índice de visita no local e índice de aproveitamento da visita. Tudo em real time, tudo em tempo real. Mais que isso, o sistema, o GPS, detecta a proximidade do trabalhador do ponto de venda e impede, ele bloqueia o sistema. Ou seja, o acompanhamento em tempo real era absoluto. O sistema tem, veja, altitude, obviamente que a altitude é do nível do plano, mas tem longitude e latitude, tem latitude, longitude e altitude. Mapas coloridos de toda a movimentação do trabalhador. Toda a movimentação do trabalhador é acompanhada em tempo real. Mais que isso, a trabalhadora marcava pontos, vários, centenas, dezenas de pontos marcados, check-in, check-out, nome do cliente, quanto tempo ficou. Ou seja, amplamente provado, por tudo que se colocou, que o mesmo se submetia à jornada de trabalho conforme o artigo 6º. O moderno artigo 6º, que equiparou os meios telemáticos, efetivamente, a essa questão do controle. E mais que isso, a condição objetiva do artigo 62, inciso 1º, é que se tenha na ficha de registro e também na anotação da carteira de trabalho e previdência social que a jornada é externa. Aqui não, aqui tem horário de trabalho a cumprir, ou seja, das 7h30 até às 17h18. Ficou amplamente provada essa situação, a testemunha ouvida asseverou a existência do aplicativo, a existência do controle de horário e toda a jornada. Inclusive, juntamos o ponto do sábado. Vários cartões no trabalho no sábado. O preposto ouvido asseverou a existência dos documentos, a regularidade dos documentos juntados, a autenticidade dos mesmos, asseverou a existência também dos aplicativos envolvidos, reconheceu página a página, ou ID, modernamente, reconheceu a geolocalização, reconheceu tudo. Então, entendemos que essa situação já era uma situação, e o que nos chama a atenção, presidente Zé, já tem muita experiência, é que nós tínhamos uma juíza fazendo a instrução e que impediu, de certo, dentro da visão 765, que se fizesse mais a prova, porque ela já tinha convicção, que houve uma mudança de uma outra magistrada, que efetivamente teve uma visão diferente, pois nem participou da instrução, e julgou totalmente improcedente um processo que tinha, ou que tem, 1.260 páginas de documentação juntada por nós e pelos trabalhadores. Na questão do adicional de inspeção e fiscalização, essa lei é uma lei que tem uma hipótese de incidência
de que quando o vendedor tem que fazer atividades estranhas ao trabalho dele, como de inspeção e fiscalização, ele tem esse direito. Essa lei é tão velha que tem unidade, ela é de 57. Ou seja, é uma lei que já está no mundo do direito e foi recepcionada pela Constituição Federal. E esse trabalhador se precisava assim. No relatório da doutora Ana Paula, eu não vi a questão da insalubridade, mas vou me manifestar, senhor magistrado. A insalubridade, ela deu... Perfeito. Então, nesse particular, o laudo foi positivo, mas, infelizmente, a magistrada de primeiro grau não se sensibilizou com o laudo, que teve um depoimento em sede dessa, podemos chamar de inspeção judicial, de um dos donos do mercadinho, que asseverou que esse trabalhador ingressava na câmara fria, menos 15, menos 5 graus, na câmara resfriada, de 5 a 12 graus, e que não tinha EPI e nenhum tipo de atividade, de situação que pudesse mitigar. E a empresa, é o sistema JBS, engloba, eu acho que é a maior empresa de alimentos proteína do mundo, né? Ela tem um protocolo que se chama leitura de loja. Essa leitura de loja tem treinamentos para que eles entrem nas câmaras frias e congeladas, porque se trabalha com proteína animal, que é, efetivamente, para muitos mercados, o maior bem estocado. Então, os vendedores têm, infelizmente, não contratada essa situação. Então, ficou amplamente provado, por tudo o que foi abojado nesses 1.260 folhas desse processo, que, efetivamente, essa trabalhadora tinha horário de trabalho a cumprir, se submetia a controle rigoroso de jornada de trabalho por sistemas telemáticos e digitais, que tinha que fazer inspeção e fiscalização não contratada, como tudo, operava como uma verdadeira promotora, sem receber isso da ASO, enriquecimento sem causa, do artigo 844 do CPC, da teoria de Fritz Schulz, que é a teoria do deslocamento patrimonial, quando, por ato ilícito, alguém explora o trabalho de outrem, com, efetivamente, obrigação de ressarcir, pois o seu patrimônio no ato ilícito já é um patrimônio vinculativo para aquele que é o seu novo credor por essa ação. Ficou provada essa questão também da insalubridade, então, me remeto ao que falei aqui e agradeço demais a paciência da senhora, doutor Sueli, e vamos aqui para a participação da minha colega, que será mais brilhante, no mínimo mais charmosa, né? Então, sempre, todas as mulheres, né, doutora Tayane? Um minutinho só para a doutora Tayane, que o técnico vai fazer um acerto aí no computador. Deu uma piscada aqui, só um minutinho. Bom. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Obrigada, sou eu. Tudo bom? Vamos. Oi, tudo bom? Tudo bom? Oi, Fadaíra, tudo bem? Tudo bem? Parabéns. O gabinete que chegaram. Eu passei embora. Doutora Tayane tem a palavra. Obrigada, excelência. Bom dia a todos. Eu queria só chamar a atenção aqui para alguns pontos quanto à jornada externa. A reclamante, ela confessa em depoimento na audiência que
Ela realizava essa atividade externa, atuando na rua, indo e voltando diretamente para casa dos clientes, inclusive que não era preciso avisar a pausa para almoço. E, inclusive, ela narra uma quantidade de 25 clientes com a duração de 15 minutos, o que totalizaria umas 6 horas e 25 minutos por dia, o que demonstra que a reclamante ela não tinha um controle de jornada, ela tinha liberdade de horário para execução do seu trabalho e, inclusive, atuava como vendedora, não precisando adentrar em câmara fria. Ela exercia a função de vendas, né, dos produtos da empresa, então ela não precisava adentrar em câmara fria. Eu queria até ler aqui a questão do depoimento da testemunha da reclamada que exercia a mesma atividade da reclamante, que ela narra que as atividades dela se baseavam em leituras nos produtos das gôndolas e nunca entrou em câmara fria, que fazia sugestões de pedido e quem entrava em câmara fria eram os próprios funcionários da empresa, dos clientes, né, no caso. Então, esses seriam os pontos que eu queria destacar, com base de que não havia uma jornada controlada e a reclamante não entrava em câmara fria. Pois não, doutora. Obrigada. Juíza Ana Paula, por gentileza, mantenha a proposta de voto? Mantenho, senhora presidente. Pois não. Eu continuo acompanhando. Desembargadora Silvane, por gentileza, como Eu vota? estou acompanhando a relatora. Pois não. Então, doutores, fica proclamado a unanimidade nos termos do voto da senhora relatora. Obrigada, doutora Tayane. Obrigada, doutor Lívio. Tem outro, doutor Lívio? Não. Não, só isso. Infelizmente. Obrigada. Nós vencemos. Bom vê-lo, viu? Doutor Edivaldo Nunes Ranieri, processo número 26 da pauta, relatora desembargadora Maria Cristina, revisora desembargadora Sueli, terceiro votante desembargadora Silvane, ele é o número, o doutor Edivaldo sustenta por Metra, Sistema Metropolitano de Transportes, ele é o 26 da ordem geral. Bom dia, doutor. Bom dia, presidente. Desembargadora Maria Cristina, por gentileza, proposta de voto. Minha proposta, senhora presidente, foi reservar a petição do mérito da documento para deferir a expedição de ofícios referido pelo agravante, com vistas a obter informações sobre movimentações financeiras executadas. Pois não. Eu sou a revisora, eu acompanho. O doutor tem interesse na sustentação? Excelência, permite. Pois não, tem a palavra. Eu sou presidente, uma pessoa que coordenou os jogadores, nove representantes do público, advogados, servidores, a pessoa que não se prepara. Com todas as vênias ao voto com força, ainda no processo de trabalho, não obstante a menor complexidade processual que tem, entendemos que as condições da ação se fazem presentes também no processo de trabalho. Então, se para o ajuizamento da ação, se possibilidade jurídica, interesse utilitário, a manutenção das condições da ação na fase de execução também devem estar presentes. E no caso concreto, entendemos que a possibilidade jurídica está prejudicada uma vez que o juiz de primeiro grau suspendeu o andamento da execução com base em embargo terceiro até o trânsito de julgado. Então, estariam ausente uma condição da ação, seria a possibilidade jurídica. E a utilidade também, o juiz de primeiro grau ficou muito feliz, no nosso entender, em demonstrar fundamentadamente que as informações solicitadas olham para o passado, não terão o condão de identificar, localizar bens e patrimônios passíveis de construção. Ante o exposto, reiterando todos os termos do recurso e no provimento. Obrigado. Pois não, doutor. Desembargadora Maria Cristina, mantém a proposta de voto? Mantenho, senhora presidente. Pois não. Eu continuo acompanhando. Desembargadora Silvane, por gentileza, como voto? Acompanho. Então, doutor Edivaldo, fica proclamado a unanimidade nos termos do voto da senhora relatora. Obrigado. Obrigada. Bom dia. Doutores Omar Verpa e Alessandro Rangel,
Processo número 88 da pauta. Relatora desembargadora Sueli, revisora Luísa Cíntia, terceiro votante desembargadora Maria Cristina, doutor Omar sustenta por Ivana da Silva Branco, doutor Alessandro por Clínica Fares Osasco Limitada. Ele é o 88 da ordem geral. Bom dia, doutores. Eu sou a relatora. A minha proposta de voto é conhecer dos recursos interpostos pelas reclamadas, no mérito, dar-lhes provimento parcial para reduzir os honorários periciais para R$ 2.500, para excluir da condenação a multa por embargos protelatórios. Quem está pelo reclamante? Doutor Omar? Doutor Omar. Doutor Omar, o senhor tem interesse na sustentação? Sustenta pelas razões caso sim, eu tenho interesse, sim, senhor presidente. Ser breve e objetivo. Pois não, doutor. Pela parte reclamante, a sustentação é no sentido que seja mantida a decisão do juiz de piso pela questão de que o ônus da prova era da parte reclamante e a testemunha ouvida, ela esclareceu de forma objetiva e muito precisa que a contratação ela foi feita, direcionada para a cooperativa, que a trabalhadora sempre trabalhou exclusivamente para essa tomadora. E não existiam gestores da cooperativa para acompanhar o trabalho realizado dentro da tomadora. Quem fiscalizava, dava as ordens, controlava a jornada, resolvia os problemas, sempre foram empregados da tomadora. E nunca aconteceu nenhum tipo de assembleia, qualquer tipo de divisão de sobras ou lucros. Então, na verdade, conforme a testemunha da parte reclamante esclareceu, o que aconteceu foi a utilização da cooperativa para afastar a relação de trabalho. Foi demonstrado que isso aí foi uma manobra do tomador justamente para sonegar os direitos trabalhistas da reclamante. E para finalizar a sustentação, as próprias testemunhas ouvidas pela reclamada, no caso específico da Clínica Fares, elas esclareceram que, de fato, quem dava ordens para a reclamante eram os empregados da Clínica Fares. As testemunhas da própria reclamada confirmaram que não existiam gestores da cooperativa e sempre a relação se deu diretamente com o tomador. E as próprias testemunhas da reclamada também esclareceram, né, que uma das colocações da parte reclamada é que a reclamante poderia se fazer substituir por outro trabalhador, caso tivesse necessidade, e as próprias testemunhas da segunda reclamada, da tomadora da Clínica Fares, confirmaram que isso aí nunca aconteceu. A reclamante nunca foi substituída e que ela exercia um trabalho dentro da Clínica Fares com a pessoalidade. Então, é nesses termos que a parte reclamante sustenta pelas contradições, senhor presidente. Agradeço a todos aí pela atenção e pela oportunidade de Pois não. Doutor Alessandro, tem a palavra. Pois não, Excelência, muito obrigado. Inicialmente, na pessoa de Vossa Excelência, peço permissão para cumprimentar todos os demais integrantes aqui dos magistrados, a quem me dirijo de forma especial, aniversariante dessa data. Então, desejo a Vossa Excelência tudo de bom e felicidades. Também gostaria de cumprimentar a doutora representante do Ministério Público e todos os demais colegas aqui presentes. Bom, vou tentar ser breve. A questão aqui envolve realmente uma relação de cooperativa, na qual, diversamente do que foi colocado aqui na tribuna, a relação ela se deu inicialmente por meio da busca da reclamante pela cooperativa. E isso está comprovado no processo. A testemunha ouvida nos autos, ela foi clara no sentido de que, testemunha da reclamante, foi clara no sentido de que ela foi até a cooperativa, se cadastrou, fez uma prova inicial, depois ela foi encaminhada para a Clínica Fares. Isso também aconteceu no caso, com a própria reclamante. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é quanto à situação da convocação, do início da relação. Segundo ponto, que acho que é importante nesse momento, é a questão do salário, ou da remuneração, ou da retribuição financeira que a reclamante recebia. E ela mesma confessa, por meio de seu depoimento, no sentido de que quem efetuava o pagamento era a cooperativa, e não a Clínica Fares. Olha,
se quem é a tomadora não faz o pagamento, a gente está diante da ausência de um dos requisitos da relação de emprego. Muito embora a questão da remuneração seja comum para todas as demais relações de trabalho onerosas. Mas isso não implica dizer que haja a relação de emprego, uma vez que quem faz o pagamento, e é confessado isso pela própria autora, foi a cooperativa. Tanto que os valores pagos eram totalmente variados. Os valores que constam lá nos recibos de retiradas eram variados. Tinha mês que ela retirava 900, teve mês que ela retirou 3.000 reais, e assim sucessivamente. A respeito da jornada de trabalho, como foi colocado aqui, existia sim uma folha de registro, e essa folha, quem anotava era a própria, e isso era da cooperativa, e era com base nessas informações constantes dessas folhas que havia o pagamento das retiradas, das retribuições, uma vez que, obviamente, ela recebia de acordo com o horário que ela trabalhava, de acordo com a quantidade de horas trabalhadas. A questão de substituição, que foi colocado aqui também na tribuna. Ora, como que uma cooperada ela pode se fazer substituir da forma que ela possa indicar uma outra pessoa para trabalhar, para se colocar no lugar dela naquele local de trabalho? Ela não era autônoma, ela era cooperada. E como cooperada, óbvio, quem tinha esse poder de fazer a substituição era a cooperativa. E não era. Logo, ela não é autônoma. Então, esse não é um requisito. O que há no processo é que, quando havia necessidade, quando aquela cooperada não poderia comparecer, a Clínica Fares entrava em contato e a cooperativa direcionava uma outra pessoa. Isso é normal, é da essência da relação. A questão da subordinação também ela não existe. E aqui eu peço, Vene, para esclarecer a diferença entre subordinação e coordenação normal de uma atividade. E, por fim, a questão da rescisão contratual. Houve uma rescisão, por quê? Após a reclamante ter tido a filha dela, foi procurada para trabalhar, para voltar a trabalhar. E ela falou, não quero. Por quê? Porque iria para um outro local, iria fazer um outro horário. E aí, por parte dela, é que não houve interesse no retorno. Enfim, excelente, de forma muito objetiva, de forma bem direcionada, eram essas considerações, ponderações que eu gostaria de trazer aqui na tribuna. Muito obrigado. Pois não, doutor. Obrigada ao senhor. Eu mantenho a minha proposta de voto. Juíza Cíntia, por gentileza, acho que esqueci. Acompanho de autoria, senhora presidente. Pois não. Desembargadora Maria Cristina, por gentileza. Estou acompanhando, senhora presidente. Ok, então, doutores, fica proclamado a unanimidade nos termos do voto da senhora relatora. Obrigada, doutores. Obrigado, Bom dia. Doutores Eduardo Antônio Bolsolan e José Guilherme Beccari. Doutor Eduardo Antônio e doutor José Guilherme. Doutor José Guilherme Beccari. Doutor Eduardo Antônio Bolsolan. Precisa que o senhor aguarde, doutor. Vou precisar que o senhor aguarde, doutor. Doutor Mauro Sérgio Alves Martins. Processo número 43 da pauta. Relatora desembargadora Silvane, revisora desembargadora Maria Cristina, terceiro votante desembargadora Sueli, doutor Mauro Sérgio sustenta por Adenilson Tavares de Lima. Ele é o 43 da ordem geral. Bom dia, doutor Mauro. Excelência. Desembargadora Silvane, por gentileza, proposta de voto. Eu estou propondo conhecer dos recursos, rejeitar a preliminar suscitada no mérito, negar provimento ao apelo empresarial e dar parcial provimento ao recurso do autor para majorar a indenização por danos morais para R$15.000, incluir na base de cálculo do pensionamento a ser quitado em parcela única os valores atinentes ao 13º salário
e terço de férias, condenar subsidiariamente o ente municipal pelo pagamento dos créditos devidos ao trabalhador no período em que se beneficiou da mão de obra, de 1º de dezembro de 2016 a 26 de fevereiro de 2020, respeitada a prescrição decretada, tudo nos termos da fundamentação. Pois não. Desembargadora Maria Cristina, por gentileza, como vota? Estou acompanhando, senhora. Pois não. Doutor, tem interesse na sustentação? Mais uma vez, cumprimento a todos. Não, graças a Deus, não. Ok. Então, tá bom. Eu sou a terceira votante, eu também acompanho. Então, doutor, fica proclamado a unanimidade nos termos do voto da senhora relatora. Obrigada. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Doutora Aline Andrade Alves. Doutora Aline. Doutora Flávia Júlia Reis Viziak. Doutora Flávia Júlia Reis. Processo número 29 da pauta. Relatora desembargadora Maria Cristina. Revisora juíza Ana Paula. Terceiro votante, desembargadora Silvane. Doutora Flávia sustenta por Aconforte, Segurança e Vigilância. Ele é o 29 da ordem geral. Bom dia, doutora Ana Flávia. Bom dia a todos. Desembargadora Maria Cristina, por gentileza, a proposta de voto. Minha sugestão é conhecer dos recursos ordinários e dispostos do mérito dar parcial provimento ao apelo da reclamante para condenar a réu ao pagamento de horas extras excedentes da 8ª diária 404 semanal não cumulativas, que serão calculadas em liquidação e mantidos os parâmetros e reflexos já fixados na origem, negar provimento ao recurso da réu. Pois não. Juíza Ana Paula, por gentileza, como vota? Acompanho. Pois não. Doutora, tem interesse na sustentação? Não, mudou. Pois não. Desembargadora Silvane, por gentileza, como vota? Acompanho. Então, doutora, fica proclamado a unanimidade nos termos do voto da senhora relatora. Obrigada, doutora. Bom dia. Doutora Aline Arostegui. Processo número 7 da pauta, relatora juíza Ana Paula, revisora desembargadora Sueli, terceiro votante desembargadora Silvane, doutora Aline sustenta por Telefônica Brasil. Ele é o 7 da ordem geral. Bom dia, doutora Aline. Bom dia, excelente. Juíza Ana Paula, por gentileza, proposta de voto. Pois não, senhora presidente, a proposta é para conhecer do recurso, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao apelo. Pois não. Eu sou a revisora, eu estou acompanhando. Doutora, tem interesse na sustentação? Não, excelente. Pois não. Desembargadora Silvane, por gentileza, como vota? Acompanho. Então, doutora, fica proclamado a unanimidade nos termos do voto da senhora relatora. Obrigada, doutora Aline. A doutora mas Aline permanece na tribuna, processo número 78 da pauta, relatora desembargadora Sueli, revisora juíza Cíntia, terceiro votante desembargadora Maria Cristina. A doutora Aline sustenta por Telefônica Brasil S.A., ele é o 78. Doutora, eu sou a relatora. A minha proposta de voto é conhecer do recurso interposto pelas partes, no mérito, negar provimento ao do autor e dar provimento ao da segunda reclamada para excluir do julgado a condenação no pagamento de horas extras e reflexos, intervalo intrajornada, além das horas de sobreaviso e adicional, pelo período em que ausentes os controles de jornada na forma da fundamentação. Juíza Cíntia, por gentileza, como vota? Pois não. Doutora, tem interesse na sustentação? Não, graças a Deus também. Então, tá bom. Desembargadora Maria Cristina, por gentileza, como Estou vota? acompanhando, tá? Pois não. Então, doutora, fica proclamado a unanimidade nos termos do voto da senhora relatora. Tem mais algum, doutora? Não. Pois não. Obrigada. Bom dia, doutora. Doutor Eduardo Antônio Bossolan e doutor José Guilherme Beccari estão juntos? Estão aqui no momento? Doutor Eduardo, doutor José Guilherme. Processo número 42 da pauta.
relatora desembargadora Silvane, revisora desembargadora Maria Cristina, terceiro votante desembargadora Sueli, doutor Eduardo Antônio sustenta pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários, doutor José Guilherme sustenta pela Caixa Econômica Federal. É o 42 da ordem geral. Pois não. É esse? Seria um desses, doutora Maria? Esse aqui é custos legis, né? Uhum. Não é esse. Não é esse. Tá. É o agravo de petição. Bom dia, doutores. Bom dia. Desembargadora Silvane, por gentileza, proposta de voto. Eu não estou conhecendo dos recursos ordinários interpostos por ausência dos pressupostos legais de admissibilidade. No caso, em relação ao valor de alçada. Pois não. Desembargadora Maria Cristina, por gentileza, como vota? Estou acompanhando. Bom, doutores, aqui, então, não foi conhecido. Alçada. Os senhores querem sustentar a respeito ou não? Não, né? Tá. Eu só... com relação ao não conhecimento? Pois não. Tem a palavra. Bom dia a todos. Obviamente que eu não voto na desembargadora, mas é uma ação que envolve uma condenação de 3.500.000 reais. Então, entendo que não seria o caso de ser conhecido recurso por questão de alçada. Inclusive, me causa estranheza não ter sido conhecido o recurso. Pois não. Desembargadora Silvane. Eu estou mantendo, as explicações estão no voto. Sim. Desembargadora Maria Cristina, continua acompanhando? Pois não. Eu sou a terceira votante, também acompanho. Então, doutores, fica proclamado a unanimidade nos termos do voto da senhora relatora. Obrigada, doutores. Tenham um bom dia. Doutora Aline Andrade Alves. Doutora Aline. Doutora Aline? Processo número 46 da pauta, relatora desembargadora Silvane, revisora desembargadora Maria Cristina, terceiro votante desembargadora Sueli, a doutora Aline sustenta por Rafael Pimentel Jorge. Ele é o 46 da ordem geral. Bom dia, doutora Aline. Bom dia, meus cumprimentos aos componentes da mesa e aos colegas presentes na sessão. Pois não. Desembargadora Silvane, por gentileza, proposta de voto. Eu estou conhecendo dos recursos no mérito, negando provimento ao apelo do autor e dando parcial provimento ao recurso do reclamado para, julgando improcedente a ação, afastar a condenação ao pagamento do adicional de risco previsto na cláusula 11ª dos instrumentos coletivos e dos dissídios coletivos de greve, nos termos da fundamentação. Honorários advocatícios pelo autor, no importe de 5%, devendo permanecer em condição de suspensão de exigibilidade, como voto. Pois não. Desembargadora Maria Cristina, por gentileza, como vota? Acompanho. Pois não. Doutora, a senhora vai sustentar, né? Vou sim. Tem a palavra. Excelências, a gente tem hoje aqui dois temas que, embora não sejam tão novos, se revestem de uma característica especial. No que se refere à equiparação salarial pretendida entre o reclamante e o empregado paradigma, de fato, não se trata aí de uma situação 100% com relação à atividade, porque isso é incontroverso, é incontroverso que ambos exercem a mesma atividade. A diferença aqui é que um atua numa jornada de 40 horas semanais, enquanto o outro numa jornada de 36 horas semanais. Muito embora a sentença tenha entendido que essa diferença de jornada cabe entre o poder diretivo do empregador, o entendimento é que isso não se sobrepõe à isonomia salarial presente aí nos institutos da equiparação. Por quê, excelências? Não é verdade que a convenção coletiva preveja jornadas de 36 e 40 horas, né? Isso não é verdade. De fato, todas as escalas de trabalhos
estão ali com jornadas de 36 e 40 horas. Mas isso é respeitando os contratos de trabalho. Na reclamada, no metrô de São Paulo, no caso, existem empregados que têm contrato de trabalho formalizado em 40 horas semanais e empregados que têm contrato de trabalho formalizados em 36 horas semanais. Diante disso, a escala de trabalho ela está prevista na convenção coletiva dessa forma. Para empregados com contrato de trabalho de 36 horas semanais, as seguintes jornadas. Para empregados com jornada de trabalho de 40 horas semanais, as seguintes jornadas. Aqui, qual seria a questão? Tanto o empregado paradigma quanto o reclamante entraram na empresa trabalhando 40 horas semanais. Em um dado momento, a empregada paradigma passou para escala de turno de revezamento e passou a atuar em 36 horas semanais. Não há nenhuma discussão a respeito desse período, porque, de fato, a escala de turno de revezamento ela tem previsão de 36 horas semanais, uma vez que tem ali algumas questões prejudiciais à saúde do empregado. Porém, a partir do momento que esse empregado volta para a escala fixa, não existe um motivo para que ele permaneça trabalhando em jornadas de 36 horas semanais, enquanto todos os outros continuam trabalhando em 40 horas semanais. Né? Não dá para a gente dizer aí que o retorno à escala fixa do empregado em 40 horas seria caracterizado uma jornada, uma alteração contratual lesiva, porque a jurisprudência do tribunal, inclusive deste tribunal e do TST, entende justamente o contrário, que o retorno à jornada fixa, ainda que em 40 horas, constitui um benefício ao empregado, e não uma alteração contratual lesiva. Né? Então, por esses motivos, excelências, a partir do momento que o empregado paradigma retorna à escala fixa, mas mantém uma jornada de 36 horas, a hora de trabalho dele passa a valer mais do que o do reclamante. E levando em consideração que não há aí nenhuma controvérsia com relação às atividades, à perfeição, aos requisitos do artigo 461, a equiparação aqui se faz necessária, porque o poder diretivo do empregador não se sobrepõe à isonomia salarial. Quanto ao próximo ponto, a questão do adicional de risco, creio que seja até uma questão nova aqui no tribunal a respeito desse tema, porque ela ganhou força aí com o recente julgamento do tema 1046. Até então, se privilegiava a aplicação do artigo 193 da CLT, que previa ali a compensação das verbas pagas sobre a mesma rubrica. Porém, recentemente, o STF entendeu por privilegiar a norma coletiva, desde que não sendo um direito indisponível do empregado, ou seja, a norma coletiva agora prevalece sobre a CLT. Neste caso, o que nós temos é uma norma coletiva que, há muito tempo, inclusive em período posterior aí, a essa inclusão das normas pagas sobre a mesma rubricas poderem ser compensadas, que aconteceu em 2012, essas normas coletivas vêm e, desde então, continuam constando que será mantido o pagamento do adicional de risco, ainda que em concomitante com as outras verbas. Ou seja, a norma coletiva, a partir de agora, a partir do recente julgado do STF, ela passa a valer, sob pena de a ofensa ao artigo 7º da Constituição Federal, que privilegia e prestigia a norma coletiva, e ofensa ao recente julgado do tema 1046, né? Por essas razões, eu rogo pela manutenção da sentença no tema equiparação salarial e a reforma da sentença no tema pagamento do adicional de risco. São essas as razões, eu agradeço. Obrigada, doutor. Desembargadora Silvane, mantém a proposta de voto? Mantenho. Desembargadora Maria Cristina, continua acompanhando? Continua. Eu sou a terceira votante, eu também acompanho. Então, doutora, fica proclamado a unanimidade nos termos do voto da senhora relatora. Obrigada, doutora. Tá certo, eu que agradeço. Bom dia. Doutor Sidney Malena?
Processo número 15 da pauta, relatora juíza Ana Paula, revisora desembargadora Sueli, terceiro votante desembargadora Silvane, doutor Sidney. Sustenta por Itaú Unibanco S.A. Ele é o 15 da pauta. Bom dia, doutor Sidney. Bom dia, bom dia. Juíza Ana Paula, por gentileza, proposta de voto. Pois não, senhora presidente, tem alguma proposta conhecer do recurso interposto pela reclamante no mérito dar provimento ao apelo para julgar parcialmente procedente a ação trabalhista e condenar a réu ao pagamento de horas extras nos seguintes parâmetros, observados os seguintes parâmetros. Período de 29/6/2017, imprescrito até 31/12/2018, observar a jornada acima delimitada, no voto, com horas extras após a sexta diária e ou 36ª semanal, de forma não cumulativa, considerando os dias efetivamente trabalhados, divisor 180, e adicional 50% para as horas normais e 100% para folgas, domingos e feriados. Observada a súmula 264 do Colento TST e súmula 85 do Colento TST, também quanto à compensação. Considerar e compensar as horas extras eventualmente pagas nos contra-cheques juntados. Passa a habitualidade, diferem seus reflexos em aviso prévio, férias, mais 1/3, DSRs, 13º e FGTS, mais 40%. Condenar a reclamada ao pagamento do intervalo intra-jornada, 1 hora, até 10/11/2017, com os reflexos já definidos para as horas extras, e após esse período, apenas o tempo suprimido da pausa, a título indenizatório. Arbitrar os honorários da sucumbência em 10% a cargo da reclamada, incidente sobre o valor que resultar da liquidação. É como voto. Pois não. Eu sou a revisora, eu estou acompanhando. Doutor, o senhor tem interesse na sustentação? Rapidamente. Pois não. 2 minutos. Pois não, tem a palavra. A decisão está lastreada nos controles de ponto e, ao nosso ver, não foram elididos por prova em contrário. O exercício das funções é claramente sujeito às disposições do artigo 224 da CLT, e a reclamante cumpria 6 horas diárias e 30 semanais. No entanto, confessa que podia anotar 2 horas extras por dia, que, ao nosso ver, coincide com os horários declinados na inicial, inclusive. A nosso ver, não merece credibilidade o depoimento das testemunhas trazidas pela recorrente, já que ficou claro que elas não presenciavam a jornada de trabalho, indo embora antes da mesma, deixavam a empresa antes da mesma. Além disso, a própria reclamante confessa que tinha intervalo de, no mínimo, 15 minutos. Desse modo, ao nosso ver, restou comprovado a real jornada de trabalho, e que sendo aquela que está consignada nos cartões de ponto efetivamente, que comprovam o efetivo exercício, o horário, que o horário era respeitado, né, na marcação, que são corretas, e também porque não existia a marcação britânica nos documentos. Por esse motivo é que nós sustentamos a manutenção do julgado de primeira instância. Pois não, doutor. Juíza Ana Paula, mantém a proposta de voto? Mantenho, senhora presidente. Pois não. Eu também continuo acompanhando. Desembargadora Silvane, por gentileza, como vota? Acompanho. Pois não. Então, doutor, fica proclamado a unanimidade nos termos do voto da senhora relatora. Obrigada, doutor. Bom dia. Doutor Elton Enéas Gonçalves e doutora Renata do Nascimento Rodrigues. Doutor Elton Enéas, doutora Renata. Processo número 92 da pauta, relatora juíza Cíntia, revisora desembargadora Maria Cristina, terceiro votante desembargadora Sueli, doutor Elton sustenta por Pedro Daniel Zurdo Montalván, doutora Renata por Prudential do Brasil Seguros de Vida. Ele é o 92 da ordem geral. Pois não. Bom dia, doutor Elton. Bom dia, doutora Renata. Renata. Bom dia, senhora. Juíza Cíntia, por gentileza, proposta de voto. Sim, senhora presidente, a minha proposta é conhecer do recurso ordinário interposto, dar parcial provimento para considerar ao autor os benefícios da justiça gratuita, isentando do pagamento das custas processuais,
declarar a condição suspensiva de exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo obrigo. Essa é a minha proposta, senhor. Pois não. Desembargadora Maria Cristina, por gentileza, como vota? Estou acompanhando, só. Pois não. Doutor Elton tem interesse na sustentação? Pois não. Doutora Renata também? Isso que sim. Tá. Doutor Elton, então tem a palavra, tá? Os desembargadores componentes dessa interjeição, os três desembargadores desse processo. Eu sustento aqui pelo autor, esse processo já passou, inclusive, por essa turma. Eu já tive uma oportunidade de sustentar antes, por conta de um cerceamento de defesa. Foi reconhecido pela turma e voltou para o primeiro grau para que ele pudesse produzir a prova testemunhal para essa questão do vínculo de emprego. Mas essa produção, infelizmente, acabou sendo em vão, porque a sentença de primeiro grau se criou basicamente e novamente o depoimento do reclamante. E no nosso respeitoso olhar, com todas as vendas, a postura de relatora e a importância da revisora, e trouxe simplesmente aspectos formais, meramente formais. O que o reclamante reconheceu nesse processo? Ele reconheceu nesse processo que ele entendeu e que ele aceitou uma situação que a Eslovênia lhe foi imposta. Mas ainda que ele tivesse entendido, ainda que ele tivesse aceitado uma situação que envolvia ele ter que abrir uma empresa, que envolvia ele ter que fazer uma compra de uma franquia, até porque esse modelo de negócio da Prudential, a gente já teve a oportunidade de sustentar várias vezes aqui, é um modelo padronizado. Todo mundo sabe que se vai prestar serviço para a Prudential, o modus operandi inicial é exatamente esse. Você é angariado no mercado, você vai até a Prudential, você recebe um valor, esse valor ele serve, num primeiro momento, para um curso, no qual ele tem que fazer a conta da franquia com aquele valor. É ele que dispõe disso. Ele recebe esse valor. E aí, o que acaba acontecendo? Esse modelo padronizado de negócios fez com que surgisse uma ideia de que todo trabalhador da Prudential começa como sendo uma espécie de pseudo-franqueado. E esse modelo, o reclamante reconheceu em depoimento. Foi assim mesmo que ele foi contratado. A forma, o formato foi esse. É só isso que o reclamante reconheceu em depoimento, pessoal. Nada mais que isso. O que traz o depoimento testemunhal, esse sim, que essa egrégia turma concedeu a possibilidade de ser produzido na primeira instância, o que traz o depoimento testemunhal, aí sim, é algo que é digno de nota e que demonstra que esse modelo aplicado pelo Prudential, ele é um modelo que tem na sua origem, no seu cerne, uma ideia de desconfigurar o vínculo de emprego por via oposta. Todas as vênias ao modelo e ao que é colocado na defesa. Porque, veja, a sentença de primeiro grau se filiou ao depoimento pessoal do reclamante. Pegou pontos do depoimento da testemunha trazida a rolo da reclamada. Não faz qualquer menção, nenhuma menção aos depoimentos prestados pelas testemunhas do autor. E a testemunha do autor, o senhor Caio Luiz, ele disse que algo que revela esse modus operandi. Que a própria reclamada era responsável pelo imóvel e arcava com as despesas do imóvel, que o depoente foi contratado pelo senhor Alexandre Rocha e que tinha o cargo de gerência na reclamada, que o depoente respondia diretamente ao senhor Alexandre. Com essas duas frases, a testemunha ouvida ao reclamante revela duas situações que absolutamente não se coadunam com a ideia de uma situação de franquia. A primeira delas é que a responsabilidade do imóvel que ele estava, que ele prestava serviço, era da própria reclamada. O franqueado de verdade não tem esse tipo de situação. O franqueado de verdade, ele, claro, ele já monta o seu negócio e a única coisa que ele compra é a marca. A coisa que ele compra é você trazer a possibilidade de fazer uma representação dessa marca. Segundo ponto, que ele foi contratado pelo senhor Alexandre Rocha. Franqueado de verdade não é contratado. Franqueado de verdade procura a sua franquia, ele procura estabelecer o seu modelo de negócio através de uma marca. Ele vai atrás da marca, e lá, quando ele for atrás da marca, ele sim
se identificando com ela, e vice-versa, se identificando com ela, ele faz a compra da marca e vai fazer a sua prestação de serviço. E essa mesma situação aconteceu comigo. A testemunha ainda disse que via o senhor Alexandre dando orientações ao reclamante, ou seja, a mesma pessoa que era quem gerenciava essa situação com o depoente era a mesma pessoa em relação ao reclamante. E que mostram, no final de tudo isso, uma subordinação. Uma subordinação estrutural. Não é uma subordinação fácil de identificar. Ela é mais sofisticada. Não adianta aqui a gente ficar pensando assim, mas qual é a situação jurídica do senhor Alexandre? Porque a situação jurídica do senhor Alexandre, obviamente, não é de empregado. A gente não diz isso, mas ele não era nossa empresa. Mas é muito fácil se observar a questão da subordinação sob o ponto de vista da subordinação estrutural. Quando se cria toda uma estrutura, quando se cria toda uma situação na qual alguém está inserido para dar ordens em nome da pension, nós estamos diante de uma situação de subordinação estrutural. Não há necessidade que haja um vínculo de emprego para essa pessoa, senhor Alexandre. A testemunha ainda diz mais. Assim, lembro ipsis literis. Mas se a gente olhar no bojo do seu depoimento, a testemunha revela outras situações que realmente não se coadulam com essa história de franquia. Por quê? A Prudential fornecia para ele um ambiente de trabalho, que era chamado de uma espécie de colônia. Era um ambiente em que eles frequentavam, que eles iam até lá para prestar os seus serviços. Tinha uma ideia de um master que o reclamante estaria subordinado à situação de ter que explicar o que fazia, inclusive muitas vezes explicar sua agenda de trabalho para esse master, mais uma vez, uma situação que revela uma subordinação estrutural. E que no final de tudo isso, o reclamante não foi adquirente de uma franquia. Esse contrato de franquia é um contrato fraudulento. A prova testemunhal trouxe isso, e a prova testemunhal trazida pelo reclamante demonstra isso com muita clareza. Mas se não bastasse, que disse a prova testemunhal do reclamante, temos também a prova testemunhal da testemunha ouvida a rolo da própria reclamada, que fala o seguinte. Aqui eu separo um trecho ipsis literis novamente. Quando o Master B capta o investidor em potencial, o candidato passa por uma mesa formada por um Master A. Isso quem está falando é a testemunha da reclamada. O Master B faz a captação de um Master B neutro, sendo que é feita uma entrevista para avaliar o potencial do candidato. A decisão sobre se o candidato tem potencial para adquirir a franquia cabe ao Master B, que faz a captação, mas ele ouve a opinião do Master B neutro e do Master A. Se eles concluírem que o candidato tem potencial e que é encaminhado a uma outra entrevista com a diretoria da franqueadora, a testemunha ouvida a rolo da reclamada destaca que, na verdade, esse procedimento inicial, que é onde se criou a sentença, esse procedimento inicial nada mais é do que uma simples entrevista. Porque se passa primeiro por uma entrevista, essa entrevista vai entender se a pessoa tem potencial para se transformar no master da Prudential. E depois dessa entrevista, que sim, ele é passado para uma situação em que ele vai ter que conversar com a gerência ou com a diretoria da Prudential para poder adquirir a franquia. Verdade. Esse modus operandi é muito claro, Vossas Excelências já se debruçaram várias vezes sobre ele. E o modus operandi não mudou em relação ao reclamante. Aqui nesse egrégio tribunal, muitas foram as situações em que o vínculo de emprego foi reconhecido, justamente nesse mesmo modelo de negócio. Igualzinho. E se observou ali que não tem como. Doutor Elton, me desculpe. E aí já terminei, né? Falei demais. Né? Então é isso. Então, senhora presidente, com essas palavras eu encerro a minha fala. Peço com todas as vênias e com toda a humildade uma reflexão de Vossa Excelência. Agora, depois da prova testemunhal, tem prova do processo da sua. Pois não. Obrigada. Doutora? De Excelências, eu vou ser muito breve na minha exposição. Gostaria apenas de chamar a atenção para alguns elementos que constam nos autos. Não sem antes agradecer a gentileza com que todas as integrantes dessa turma nos recebem para despacho de memoriais, não obstante seja uma matéria conhecida por todos neste tribunal.
Eu gostaria, Excelências, de começar... muito obrigada. Doutor Elton, muito alto. Exato. Quando o doutor Elton estava na tribuna, a gente cortava a cabeça dele. Agora a senhora... Muito obrigada, muito obrigada. Agora ficou melhor. Pois bem, eu gostaria de começar chamando a atenção para os aspectos sobre os quais foram determinantes para a doutora Débora Fittipaldi, juíza da 7ª Vara, entender pela improcedência nesse. E aqui nós estamos falando, Excelências, de uma sentença que foi muito robusta e que eu vou sumarizar em 5 pontos, conforme consta da decisão. Eu vou tentar, na medida do possível, evitar divagações muito teóricas e me ater à prova produzida nesses autos, que eu sei que essa turma sempre faz uma análise muito preciosa da prova, assim como a doutora Débora o fez. Em um primeiro momento, a sentença destacou a autonomia do reclamante na condução dos negócios dele. E isso foi, inclusive, baseado no próprio depoimento pessoal dele. E disse que aceitou espontaneamente participar do programa de estudos e das palestras que foram promovidas pela Prudential. Essas palestras, a título de esclarecimento, elas são importantes e elas apresentam o modelo de negócio da Prudential, mas não somente o modelo, também os produtos, a funcionalidade do modelo de franquia, e, enfim, tudo aquilo que merece ter de conhecimento por todos os interessados em adquirir uma franquia da Prudential. Um segundo ponto que foi destacado na sentença e que merece a atenção de vossas excelências é o fato de a alegação do autor de que ele não leu os documentos que ele próprio assinou não configura um vício de consentimento. A própria sentença destacou isso, que esse não poderia ser um argumento utilizado na medida em que o reclamante, que é uma pessoa altamente qualificada, como bem consta na decisão, ele teria, sim, condições de entender os termos da relação que ele pretendia formar com a Prudential. Um terceiro ponto que foi destacado na sentença, e daí aqui eu diria que foi o ponto com mais robustez, em que foi destacado diversos trechos dos depoimentos das testemunhas das partes, diz respeito à prova oral, que foi colhida em audiência. E essa prova deixou em conteste que o reclamante era responsável pela prospecção e agendamento de visitas aos clientes, além, claro, de arcar com os custos operacionais da franquia. Além disso, um quarto elemento destacado na sentença é que não foi provada subordinação nesse caso. Apenas certo grau de organização das tarefas, a fim de otimizar o trabalho e atender às demandas dos clientes. Ora, o meu colega destacou aqui na tribuna a questão de uma possível subordinação estrutural, que nós sabemos que não se aplica nesse caso, trata-se de uma tese eminentemente jurídica, e que o próprio Tribunal de São Paulo, quanto ao TST, já entendeu que não se aplica. E que no caso específico da franquia, estamos falando de um modelo que impõe uma determinada padronização. Então, quando a doutora Débora menciona esse certo grau de organização das tarefas, certamente o faz com esse propósito. E, por fim, foi destacado na sentença a ausência de nulidade no contrato eminentemente cível, foi constituído entre as partes, que representou a livre manifestação de vontades, tanto da Prudential quanto do senhor Pedro, enquanto sócio da empresa dele. Pois bem, a sentença foi muito robusta, e um dos aspectos que foi destacado na sentença diz respeito justamente ao perfil do senhor Pedro. Aqui estamos falando de uma pessoa muito qualificada, com ensino superior, ele tem uma graduação em comunicação social, formada há muitos anos, é uma pessoa muito bem esclarecida e que alegou na audiência que não leu os documentos que assinou. E daí aqui causa muita estranheza, porque ele teve basicamente 4 meses para ler esses documentos. Entre a data em que ele assinou a circular de oferta de franquia e a assinatura do contrato, houve o transcurso de 4 meses. Então, nesses 4 meses, ele poderia ter lido, ele poderia ter buscado um advogado, ele, enfim, tinha total condição de entender os termos da relação que estava sendo formada.
Tanto é verdade, ele tanto entendeu, que ele pagou uma taxa inicial de franquia no valor de R$ 5.000. E, além disso, ele pagava mensalmente taxas de franquia. Isso ele próprio disse no depoimento dele. O meu colega mencionou a questão do custo do prédio utilizado e o fato de a Prudential disponibilizar coworkings, que isso atestaria que o custo da atividade incumbe a reclamada. O que não é verdade, excelência. Porque, na verdade, a Prudential, os franqueados, eles pagam taxa de franquia justamente para ter acesso aos materiais, para ter acesso aos pontos de apoio, e se eles desejassem até para ter acesso a esses coworkings mencionados pelo colega. Então, no final do dia, quem paga esse custo são justamente as taxas de franquias que são arcadas integralmente pelos corretores franqueados, como o senhor Pedro. Tudo isso deixou muito claro que não houve nenhum vício de consentimento e que, além disso, a prova foi no sentido de ausência de subordinação. Quando nós olhamos esses dois aspectos, sem vício de consentimento e o perfil da pessoa que estamos falando, tudo caminha para que esse caso se amolde aos precedentes mais atuais do STF, especialmente o tema 725 da tabela da repercussão geral, a ADC 48 e a ADI 5625, que se aplicam a esses casos, tanto que o próprio STF já decidiu em 11 reclamações constitucionais a aplicabilidade desses precedentes para reconhecer a validade dos contratos de franquia da Prudential. Não por outra razão que o próprio TST tem seguido esse posicionamento. Atualmente são mais de 19 decisões, são exatamente 19 decisões, no sentido de afastar o vínculo de emprego e reconhecer a aplicabilidade desses precedentes. Pois bem, diante da robustez da sentença, que foi muito específica, né, que considerou a prova que foi evidentemente produzida nos autos, eram esses comentários que eu gostaria de fazer, pedindo, claro, que seja mantido o voto público. Muito obrigada e uma boa sessão a todos. Obrigada. Doutor Elton, encontrou alguém à sua altura na eloquência, hein? Juíza Cíntia, mantém a proposta de voto? Sim, senhora presidente, faço uma leitura diferente da doutora El, como que diz respeito ao conjunto da prova oral colhida, especialmente as informações prestadas pelas testemunhas do autor também. Então, não tem. Pois não. Desembargadora Maria Cristina, continua acompanhando? Eu sou a terceira votante, eu também acompanho. Então, doutor Elton, doutora Regina, fica proclamado, Renata, né, desculpa, fica proclamado a unanimidade nos termos do voto da senhora relatora. Obrigada. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia, O doutor Elton tem mais um processo, mas eu preciso que ele aguarde a completar o quinto. Eu preciso que o senhor aguarde o quinto ser completado ainda, doutor. Falta o seu pai. Perfeito, muito obrigado. Doutor Douglas Félix Fragoso e doutor Luiz Felipe Costa Alves. Doutores Douglas Félix e Luiz Felipe. Doutor Luiz Felipe? Douglas? Doutor Luiz Felipe? Processo número 41 da pauta. Relatora desembargadora Silvane, revisora desembargadora Maria Cristina, terceiro votante desembargadora Sueli, doutor Douglas sustenta por Rogério Fernando Fachin, doutor Luiz Felipe por Marcondes Advogados Associados. Ele é o 41 da ordem geral. Bom dia, doutores. Bom dia. Desembargadora Silvane, por gentileza, a proposta de voto. Tenho como proposta rejeitar a preliminar arguida em contraminuta, conhecer do agravo de petição interposto e no mérito negar-lhe provimento. Pois não. Desembargadora Maria Cristina, por gentileza, como Estou voto. acompanhando, senhora presidente. Pois não. Doutor Douglas está... Por quê? Estou pelo agravado. Ah, pelo agravado. O doutor Luiz Felipe está pelo agravante? Vai sustentar, doutor? Sim. Pois não, tem a palavra. Obrigado, muito bom dia a todas. Sessão feita, secretário. Cumprimento também o Ministério Público aqui presente, colega, e não de quem cumprimento a advocacia. Eu sustento pelo agravante. Na verdade,
não exatamente para conta de advogados, mas o espólio de José Roberto Marcondes, que foi sócio desse escritório e falecido há bastante tempo, representado por curador da ativa. E o atual curador da ativa, que foi quem nos contratou, foi citado no processo, na fase executória, já um prazo ali para que fosse feito o pagamento da quantia de 6.470.000, que é alguma coisa, isso valores atualizados até 2018. Analisamos o processo e verificamos, sim, todas as vendas ao voto condutor, entendemos ser algumas nulidades ali que acabaram maculando aí, a regular marcha do processo. A primeira delas, ainda na fase instrutória, a ação foi originalmente ajuizada contra 4 reclamadas. Não se conseguia citar nenhuma das reclamadas. O reclamante foi, sucessivamente, desistindo da demanda em face às reclamadas, até que, por fim, sobrou apenas o escritório aqui, a Sociedade de Advogados, Marcondes Advogados Associados. Também não se conseguia citar essa sociedade. Houve alguns pedidos do reclamante para que fosse feita a citação editalícia. Visvacó negou, insistiu ali que deveria ser feita a citação, de modos regulares. Por fim, diante da notícia do falecimento, quer dizer, do encerramento irregular da sociedade, do falecimento do seu sócio, o doutor juiz Vacó determinou que fosse, então, feita a citação da reclamada no nome do inventariante. Foram encaminhadas as notificações pela via postal, para vários endereços diferentes. Mais de 6 endereços. 6 endereços, para ser preciso. Duas das notificações postais retornaram, houve retorno ali dos Correios à época, dizendo que chegaram aos seus destinos. Não foi, no entanto, elas não foram endereçadas ao endereço da inventariante da época. Na ação de inventário, há várias manifestações da inventariante que constam o seu endereço correto, mas, em razão da presunção que houve citação, o doutor juízo, em primeira instância, considerou a reclamada citada, revel, e aplicou-lhe a pena da confissão ficta. Nosso entendimento não foi observado, que diz a lei, a respeito da citação do espólio, que deveria ter sido pessoal. A mera informação de que a notificação postal chegou ao seu destino, especialmente se esse destino não era o endereço da inventariante, não supre as determinações legais aplicáveis. O resultado disso, como falei de início, uma sentença que, liquidada, supera a casa dos 6 bilhões de reais. Mas não é só isso. Após a aprovação da sentença, foi enviada nova notificação da sentença para o mesmo endereço. Desta feita, não há sequer nos autos o comprovante de que a notificação chegou ao seu destino. Não foram interpostos recursos e a sentença transitou em julgado. Entendemos que ainda há uma terceira nulidade aqui. Já na fase de liquidação, o meritíssimo juízo de primeira instância identificou que teria havido a substituição da inventariante e determinou a sua intimação pessoal
para que se manifestasse a respeito dos cálculos. Desculpa que eu tenho aqui um roteirinho que acabei me perdendo aqui, porque são 3. Tá? Pois bem, o Oficial de Justiça procurou a inventariante da ativa, do espólio, certificou nos autos que entregou a notificação a uma terceira pessoa. A inventariante chamava Cíntia, a terceira pessoa, Adriana. Com isso, também não pôde se defender a reclamada na fase de liquidação do processo. E, mais uma vez, o resultado disso, esse astronômico valor desta ação. Já me encaminhando para o fim, e tomando a liberdade de fazer um pequeno raciocínio aqui, porque nós pedimos na nossa manifestação, foi a primeira, espólio nos autos, que fosse declarada a prescrição quinquenal, porque esse montante aqui abarca verbas cujos fatos teriam gerado anteriores aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. E, bom, nós entendemos que a prescrição é desde o Código Civil, de 2002, e ostenta a natureza de matéria de ordem pública. O CPC de 73, no seu artigo 219, já estabelecia o dever do juiz reconhecer de ofício a prescrição. O CPC atual manteve essa mesma linha. No processo de trabalho, como se sabe, a prescrição intercorrente passou a ser regulamentada expressamente a partir de 2017, com a entrada em vigor do artigo 11A. Até então, se adotava a súmula 114 do TST, no sentido de que não havia prescrição intercorrente nesta especializada. Ora, se não havia prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho até novembro de 2017, só se poderia falar em 2 tipos de prescrição, ambos previstos no artigo 7º da Constituição Federal. A